Aí eu quero convidar você a esquecer o celular, tá? Deixa ele aí no módulo Jesus voltará, se caladinho, silêncio. Gênesis 28. Hoje as nossas crianças não saem para que os professores possam ficar com a gente, né? E também receber aqui a palavra. Então, peço para os pais aí que dê uma controladinha aí nos meninos. Tem hora que não é fácil, mas, né? Em todos os demais cultos da igreja, a gente tem as salas das crianças, mas na ceia a gente tem que ter misericórdia aí dos obreiros, né? Dar uma folguinha para eles. Acho que é justo. Gênesis 28, a partir do verso 10. Versículo 10. Aleluia. Encontraram? Fazer igual aquele pregador pentecostal. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, peça misericórdia. Olha o que diz. Partiu Jacó de Bersebe e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia os céus. E os anjos de Deus subia e descia. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado eu te darei, a ti e a tua descendência. Amém? Glória a Deus. Esse texto vai até o verso 17, mas aqui está bom. Diga comigo: Deus se move através de seus propósitos. Tudo aquilo que acontece na terra, estando debaixo da vontade de Deus, sendo o propósito de Deus, quem estiver vivendo naquele momento, naquele tempo, naquela geografia, naquela atmosfera, pode contar com o mover de Deus. Pode contar com as ferramentas, com a graça, com a ação sobrenatural de Deus. Tudo aquilo que a gente faz como igreja, sendo o propósito de Deus, sendo algo que está de acordo com as Escrituras, sendo algo que abençoa vidas, pode ter certeza, haverá mover de Deus, haverá ação de Deus. E também é verdade, haverá um levante espiritual das trevas. Mas a gente fica com o que diz as Escrituras: maior é o que está em nós, na igreja, do que o que está aí fora. Esse foi o conselho do velho apóstolo João, que viveu inúmeros combates espirituais. E na sua velhice, madurinha, ele diz: maior é o que está em nós do que o que está aí fora. E ele se referia ao tudo. Na época dele, qual era o grande problema para administrar? As invasões romanas, as guerras, o combate contra o evangelho, o crescimento da igreja primitiva e etc. Ele diz: maior. Pode se levantar alguém, circunstância, adversidade, se achando grande, gigante, e declarando a destruição da igreja, ou a fé daqueles que estão em Cristo. Ele diz: existe alguém maior. Você está com quem é maior. Deus é maior. Irmão, não existe problema que Deus não possa resolver. Basta a gente ficar em oração, dar tempo, deixar Deus trabalhar e Deus mover. Deus faz. Deus sempre faz. Tempo não cura só queijo. Tempo é a favor da nossa vida.
tempo é a favor para Deus trabalhar, para Deus mover e agir na nossa vida, na nossa casa, na nossa história. Diga: Deus se move naquilo que é propósito. E o primeiro ponto aqui, que eu acho o mais importante, é que quando alguém entra nessa atmosfera do propósito de Deus, quando alguém está em linha com aquilo que é propósito de Deus, automaticamente vai estar em linha com as Escrituras. Deus sempre se revela de forma especial para essa pessoa. Então, queridos, mais do que Deus revelar-se no seu mover para usar pessoas que vão cumprir o seu propósito, que serão as ferramentas, os instrumentos, antes de Deus nos usar, antes de Deus nos dar ferramentas, Deus tem prazer de revelar-se a essa pessoa para um relacionamento, primeiro, pessoal. Pessoal. E essa é, de fato, a grande bênção de Deus. Deus, Ele não nos atrai porque Ele está precisando de um instrumento para trazer aquela ideia negativa, vai me usar e depois não. Deus se revela para se relacionar conosco. E Deus fez isso ao longo das Escrituras com tantas pessoas que talvez eu e você não escolheria se relacionar. Sabia? Tem pessoas nas Escrituras que a gente não aprovaria nunca eles. A gente nunca traria para o nosso convívio familiar, para almoçar, para o nosso núcleo de amizade. Por que a gente não aprovaria e Deus aprovou? Porque nós não temos o poder de mudar as coisas, de mudar as pessoas, mas Deus tem. Deus tem. Você apostaria em Jacó? Quando a gente lê a biografia de Jacó, irmãos, se Jacó mudasse para o lado da sua casa e você antecipadamente tivesse acesso a algumas coisas da vida de Jacó, você faria a reunir a mulher e os meninos e falou: olha, evita esse cidadão. Cuidado com esse cidadão, com a mulher dele, a tal da Raquel. No entanto, Deus se revelou ao Jacó. Deus deu a Jacó a maior bênção. A bênção de revelar o seu coração, o seu propósito, os céus, o futuro. E Deus, antes de nos levantar para cumprir o propósito, Ele mostra como vai ser o nosso futuro, o nosso presente, o nosso futuro andando com Ele. Jacó está andando num deserto, que em figura representa o andar num mundo sem a direção de Deus, sem a plena direção de Deus. Andando por andar. Eu estou vivendo um negócio, eu estou sendo empresário, eu estou casado, andando. Sem a plena direção de Deus. Deus, Ele chega num momento sozinho, no escuro, num lugar deserto, pega uma pedra. A gente sabe pela teologia que essa pedra ela é figurativa, ela representa a segurança que só Jesus nos dá. E a Bíblia diz assim, tomando uma das pedras do lugar, na realidade ele tomou a pedra angular, a pedra da edificação. Então, Deus, antes de nos usar, Ele vai trabalhar para que a gente tenha paz. Ele sabia do cansaço emocional, o fardo de culpa que estava sobre as costas de Jacó. Porque a atitude de Jacó com a sua mãe, foi dito hoje, inclusive pela manhã na escola bíblica, Jacó nunca mais veria
a mãe e o pai, por uma tomada de decisão. Querer conquistar algo sem depender do mover de Deus, da ação sobrenatural de Deus. E deu tudo errado. E Deus olhando para aquele moço e vendo o estado que ele estava emocional de culpa, de insegurança, de incerteza, tentando encontrar a casa de um tio, sem GPS, andando. Irmãos, ele sabia dos muitos perigos que ele estava correndo até chegar à casa do tio dele. E o tio era um mala de primeira, né? Era um Labão. Pensa num cidadão mala na Bíblia, é o tal do Labão. O cara era 171, que fala, é 171? Terrível. Deixa eu te falar uma coisa. Deus já sabe tudo que você vai passar. Deus já sabe todas as intenções do inferno contra você. Mas Ele é maior. Então Jacó faz o que todos nós já fizemos ou precisamos refazer. É tomar a pedra chamada Jesus. Isaías profetizou. Tantos profetas falando de Jesus como a pedra da fundação, da segurança, da estrutura. E a Bíblia diz que fez daquela pedra um travesseiro. E dormiu. Segundo Freud, segundo a psicanálise, os sonhos a nível de revelação só vêm quando a alma para de interferir com as suas turbulências e você entra no sono profundo e acessa o seu espírito. Então, para Jacó ter tido esse sonho espiritual, uma revelação, foi de fato por intervenção de Deus. O inimigo diz para a gente assim, ó, você está no fim, você está no deserto, você está perdido, você tentou ganhar a herança e agora não tem nem a parte que era do segundo filho, nem o da dupla porção que é do primogênito, não tinha nada, você não tem nada, esse problema vai te engolir, você não tem sonho, você não tem futuro, você não vai ter mais o colo da mamãe. Mas irmãos, quando a gente entra na atmosfera do mover de Deus, ou a gente nasce num período profético, e todo crente, por estar na igreja, nasceu num período profético chamado, diga, graça. Evangelho da graça. Não importa a sua história, a graça de Deus te muda, te levanta, te qualifica e te põe para andar em Deus. Você pode até ter nascido torto, quebrado, defeituoso, emocional, caráter. Porque o grande problema de Jacó era o caráter. Se você, por estar na igreja, entrar na atmosfera desse mover de Deus, Deus vai te alcançar. Deus vai alcançar a sua história. Deus vai alcançar seu casamento, seus sonhos. Descansa em Deus, deixa o barco andar. Deixa. Você está em Deus. Então pegue a pedra, descanse. Irmãos, no momento de luta, de perigo, de adversidade, fica em Cristo. Descansa. Como dormir num deserto? Cheio de víboras. Quando a gente pesquisa, através de Flávio Josefo, você fala, ele é louco. Como é que ele foi dormir num deserto? Flávio Josefo diz que havia víboras naquele deserto,
que ela não precisava picar a pessoa, se ela passasse sobre a pele já era o suficiente. O fulano não acordava mais. Mas quando a gente está numa atmosfera, nasceu num período profético, há um mover invisível, mas porém real. Real. E nós nascemos num período profético, chamado igreja, Novo Testamento, período da graça. Você não está aqui por acaso, é obra do Espírito Santo de Deus. Você não tem ideia quantos demônios se levantam para você não vir num culto, para você não pegar numa Bíblia, para você não orar. Porque só existe um meio do inimigo tentar atrapalhar o propósito de Deus, é enfraquecer a vida do cristão. Mas a Bíblia diz que tomando uma pedra do lugar, dormiu e teve um sonho. Ele viu uma escada que ligava a terra aos céus. E anjos subiam e desciam. E a descrição do texto, a ideia do texto é o seguinte, é aquela ideia de que eu estou sozinho. Se os anjos subiam e desciam, quando ele chegou lá, quem é que estava lá? Os anjos. Já estava lá. O que ele diz na continuidade? Este lugar, Deus estava aqui e eu não sabia. Quantas vezes no trabalho, em algum lugar, em alguma situação, você já teve a mesma ideia? Você achou que estava só, que não tinha proteção, que não tinha ninguém por você? Sim ou não? Nós nos sentimos assim. A gente está procurando Deus e não acha. Ele diz, Deus estava aqui e eu não sabia. Primeira coisa, quando a gente anda nessa atmosfera do propósito de Deus, Deus se revela a nós. Irmãos, Deus encheu a vida do Jacó de bênçãos. Basta ler Gênesis, uns 8, 10 capítulos de Gênesis, você vai ver. Mas qual foi a maior bênção? De ter um relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Irmão, pensa num negócio que para Deus é baratinho, é nos abençoar. Que dificuldade Deus tem de promover um crente no emprego? De passar um crente num concurso? O que a Bíblia vai dizer, vários textos, não há nada impossível para Deus. Agora, qual é a maior bênção? Você ter um relacionamento com Deus. Você amar a Deus. E outra coisa extraordinária, fazer parte do propósito de Deus. Que por mais que pareça simples o que a gente faz, a gente está contribuindo com o propósito de Deus, com alimentar a fé de alguém, animar alguém, levantar alguém. Então, relacionamento com Deus e contribuir com a obra é algo extraordinário. Deus aceitar o nosso serviço é só graça, né? É muita graça. Deus, Ele tem esse poder. Irmãos, Deus fez grandes coisas, não só por Jacó, mas Labão, Gênesis 30, 27 a 30, diz que Labão ficou rico, porque tudo que Jacó colocava a mão, prosperava. Prosperava. Ao ponto de, quando nasceu José, Jacó pede para ir embora, e ele fala, não, calma, fica mais, porque eu reconheço
que tenho prosperado, porque o Senhor está com você. Quando você está vivendo o propósito, a atmosfera do mover de Deus, não só você é abençoado, mas todos que estão próximos de você, de alguma forma, vai ser abençoado. Um cristão mesmo em Deus, ele tem uma palavra, ele tem um abraço, ele tem um colo para alguém. As pessoas ao conviver vão falar o quê? Você é diferente. Eu sinto paz perto de você, eu gosto de estar com você. É bom. Você vai na casa de um crente mesmo, uma casa consagrada, é bom, né? Você toma lá um cafezinho com pão de queijo, mais simples, mas é bom, a atmosfera é maravilhosa. É maravilhosa. Irmãos, nós não temos, a gente precisa aprofundar nisso, a ideia, o valor da presença de Deus, o quanto ela é poderosa, quanto ela é poderosa. Talvez os inimigos sabem mais disso do que a gente, mais do que a gente. Alguns tiveram algumas experiências e se aprofundaram um pouco mais. O quanto é precioso a presença de Deus, um relacionamento com Deus. Às vezes a gente gasta tanto tempo com tanta coisa e não estamos gastando o tempo necessário com aquilo que nos aproxima mais e mais de Deus. Diga, a presença de Deus, o mover de Deus, abençoa. Eu já recebi bênção só por andar de carona com pessoas de Deus. Sabe aquele negócio de dizer assim, o fulano estava na hora errada, no lugar errado, com a pessoa errada? Funciona ou não? Funciona. Você já viu cada coisa acontecer. Mas também está com a pessoa certa, de Deus, no lugar certo, na hora certa, é bênção de Deus. É bênção de Deus. Às vezes você nem é o foco de Deus naquele momento, mas você está no lugar, está próximo da pessoa, tem uma atitude, aí o que acontece? Deus te abençoa. Eliseu passava para lá e para cá. O que a mulher lá observou? Eu vejo que esse camarada é de Deus, eu vou construir um quarto aqui, pôr lá uma cama, uma lamparina. O que Deus fez? Deu a ela um filho que ela não poderia ter. Nem ela, nem o marido. Eliseu estava andando na atmosfera do propósito de Deus, na unção. Ela olhou e foi abençoada. Sabe aquelas bênçãos que caem, que é tão abundante na vida da pessoa, a pessoa é tão de Deus, que as bênçãos chegam na nossa vida. Eu lembro que quando, só na Vila Nova, só tinha a nossa igreja neopentecostal, aí tinha umas igrejas históricas, e aí a nossa igreja deitava e rolava, irmão. Era gente saindo pela tudo quanto era lado. Nós não tinha mais aonde pôr gente. Mais de 3.000 pessoas. Aí a videira comprou um prédio enorme, pertinho de nós. Aí uns irmãos chegavam, pastor João do céu, e agora? Irmãos, você já viu uma árvore frutífera, o dono colher 100% dos frutos? A videira é grande, tem muitos frutos, muita gente vai chegar em nós. Foi dito e feito. Começou a chegar gente como nunca. Como nunca. Nós não somos concorrentes de ninguém. Se você está próximo de uma árvore frutífera, vai cair alguma manga na sua mão aí, vai cair alguma fruta na sua cesta, pode ter certeza.
conviver perto de quem vive o propósito de Deus é bênção. O que Potifar falou? A Bíblia diz que Potifar não sabia mais o que possuía, de tanto que ele prosperou. Por quê? Porque José vivia debaixo da atmosfera do mover e do propósito de Deus. O homem ficou tão rico, tão próspero, que ele já não tinha como contabilizar. Tamanha eram as bênçãos de Deus, porque estava próximo de alguém que vivia o propósito de Deus. A gente passa luta, adversidade, passa. Alguns perrengues. Tem hora que dá vontade da gente achar um buraco e entrar lá e não sair nunca mais. Tem hora que se a gente tivesse a senha, a gente falava, Jesus, volta para mim hoje. Não é? Jesus podia voltar agora para mim. Se a gente pudesse decidir, tinha pouco crente na terra. É. Os solteiros falaram, não, pastor, calma, eu quero casar, calma. Né, Jonas? Diga comigo, até aquilo que é estéril, se estiver na linha do propósito, gera vida. Gera vida. Existem várias mulheres na Bíblia, são muitas. Por exemplo, Raquel, Sara, Ana, a mãe de Sansão. Tantas mulheres estéreis na Bíblia. Mas se você observar, todas elas tiveram filhos, porque todas estavam próximo de alguém que estava vivendo o propósito de Deus. Deus queria gerar alguém para que no futuro preservasse o mundo. Raquel era estéril, Raquel era complicada, irmão. Oh, meu Deus do céu, era uma goteira pura, que nem diz Provérbios. Ela dava o marido para a irmã para ter filho, depois ela reclamava para o marido. Ah, agora eu não entendo, você quer que eu fique lá para ter filho? Ou você... o Jacó estava quase entrando em parafuso, surtando. Mas Deus tinha um propósito de levantar Israel. E por Jacó estar vivendo um período desse propósito, que outros vieram depois, Raquel, que era estéril, teve um filho. E tem várias. Sara teve Isaac, Ana teve Samuel, os velhinhos lá, o Manoá com a mulher dele teve o Sansão, que libertou Israel. Deixa eu te falar, aquilo que é estéril na nossa vida, ou em alguém da nossa casa, seja na área financeira, seja em que área for, aquilo que não produz nada, que está sem função ou morto, quando entra na linha da atmosfera do mover de Deus, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Por isso é tão importante um homem posicionado numa casa. Porque se o inimigo intentar frustrar um filho, uma filha, uma nora, um neto, esse homem na atmosfera do propósito de Deus pode ser o instrumento de arrancar toda a morte, todo o vazio. Talvez uma das coisas mais preciosas que a gente aprendeu no MMI, no Casado para Sempre, foi orar junto.
As 12 lições são extraordinárias. Mas orar junto é forte. Batalhar junto. Irmãos, todas as bênçãos que têm significado, peso, que uma família conquista, normalmente é o casal que decide orar mesmo. Aí o negócio anda, acelera o processo. Se Raquel não tivesse casado com Jacó, ela nunca teria tido filho. Nunca. Nunca. A Bíblia diz que ela era estéril mesmo. Mas ela entrou debaixo de alguém que era chamado, nascido para um propósito. Ela gerou filhos. Irmãos, qualquer área da sua vida que tinha tudo para dar errado, porque você nasceu no reino de Deus, você nasceu na igreja, agora essa área pode dar fruto para a glória de Deus e para a sua alegria. Diga: quando Deus realiza algo usando a minha vida, Ele cumpre o propósito dEle, mas eu sou abençoado. Você sempre vai colher. E para quem é crente mais maduro, principalmente obreiro, qual é a grande satisfação de um obreiro? É aquela sensação de que você foi usado por Deus. Não tem preço, é uma alegria diferente. Eu fui usado por Deus para algo, para alguém, para produzir algo por reino de Deus. É bom ou não? É maravilhoso. É maravilhoso. Talvez essa alegria seja até maior do que Deus ter feito para você. Feito para você. Sim ou não? Sim. Eu quero que você guarde no seu coração essa frase. Deus une pessoas por causa de seu propósito. Mas olha, o diabo divide e separa as pessoas com um duplo propósito: roubar-lhe as bênçãos e tentar atrasar o propósito de Deus. Eu vi isso aqui a minha vida inteira de crente. E principalmente nas 5 igrejas que eu dirigi, eu vi isso. Eu vi pessoas que Deus tinha um propósito naquela congregação, naquele lugar, e começou a ficar inquieto, e começou a reclamar, e começou inquieto, do nada. Deixa eu te falar, o diabo tem um propósito com isso. Tira você do lugar, aí você pode perder bênçãos, mas o pior, você contribui para o atraso do propósito de Deus. Nunca tome uma decisão debaixo de insatisfação. Você vai errar, mas vai errar feio. Nunca faça isso. Se o seu coração está insatisfeito, azedo, sua alma, para tudo. E fica lá no lugar até você ter paz. Fica. Porque se você tomar a decisão, nesse período, o diabo vai conseguir o que ele quer. Tentar atrasar o propósito de Deus e vai roubar suas bênçãos. Pode ter certeza. E nós, pastores, não temos muito o que fazer. Se a pessoa chega e fala: olha, estou sentindo de Deus, tal, o que nós vamos fazer? Nós vamos orar e abençoar. Você sabe o que é você orar por uma pessoa, sabendo que ele está errado, que ela está errado, que vai ser uma desgraça e você não poder fazer nada? Irmão, essa é uma das coisas ruins de dirigir igreja. É isso. Quem dirigiu igreja aqui sabe disso. Se olha assim para a pessoa, para a família, você fala: vai dar um tiro no escuro. E você tem que ficar calado. Tudo bem, vocês querem ir, vai. É ruim, irmão. É semelhante você saber que o seu filho vai errar e você não ter como fazer nada. Tem coisa mais ruim do que você saber que o seu filho e sua filha vai se dar mal naquela decisão
e você não tem o que fazer. É ruim ou não é? Irmão, o diabo é muito esperto. Muito esperto. O diabo nem sempre precisa de um acontecimento, de algo para te mover. Ele sabe trabalhar. Ele sabe. O bicho é esperto. Então, não tome decisão. Cuidado. Cuidado. Dá tempo. Fique em oração. Descansa. Outra coisa, se a sua decisão vai quebrar relacionamento, não é de Deus. Porque a coisa mais preciosa para a vida é relacionamento. Irmão, perca dinheiro. Irmão, se for preciso, pague o preço, seja injustiçado, mas não quebre relacionamento. A coisa que eu mais sofri na igreja é tipo assim, o fulano sai da igreja, você não pode mais ter contato com a pessoa. Aí diz que vão para o mesmo céu, como é que vai ser lá? Não, lá vai ter bairro diferente. Né? Uns vai morar no sul, outro no norte, para não se encontrar nunca. Eu já passei por transição. O fulano, o vice saiu da igreja e abriu uma igreja e o pastor ficou lá. E eu fiquei no meio. Eu era amigo do que saiu e amigo do que ficou. Eu só tinha algo a fazer, ficar calado. Aí um vinha, desabafava e eu, pode deixar, vou orar por você. O outro falava lá, vou orar por você. Mano, oh, coisa dolorosa, coisa difícil. E eu já sei o final de sair, é depois consertar. Desgaste, depois tem que sentar para consertar. Aí eu te pergunto, o diabo atrasou ou não o propósito de Deus? Atrasou. E ambos perderam bênçãos. Ambos perderam bênção.